por aqui. Então aqui tem uma passagem secreta, eu tô me sentindo Indiana Jones aqui. Pra lá a gente tem mais coisa. Vamos pra lá agora. Aí tem uma passagem secreta aí. Quantos metros tem aqui? O Desbravando Santana de Parnaíba hoje é com ele, Murilo Sá Toledo. Prazer. Um dos maiores artistas plásticos do mundo, escultor. Escultor ou artista plástico? Escultor. 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 Gosto de fazer escultura e pretendo fazer o resto da minha vida. Muito obrigado por você abrir a porta da sua casa para nós. E vamos conhecer um pouco. Tem muitas coisas diferentes aqui, mas você tem que ficar aí para poder ver cada detalhe. Ó, tem até passagem secreta nesse lugar. Então vamos conhecer o ateliê do Murilo Sá. Um prazer. Então nós estamos aqui em Santana de Parnaíba e agora nós vamos conhecer o ateliê do Murilo. Murilo, de onde que surgiu essa ideia de fazer um ateliê diferente? Você foi fazendo aos poucos? Como que é? Foi a necessidade mesmo, né? Eu comecei, na verdade, na sala da minha casa. E aí você sabe como é que é. A mulher expulsou. Foi, baixinha já era, né? Aí estavam demolindo uma fábrica e eu comprei alguns materiais usados e outros, tá vendo aquelas voltas ali naquela peroba preta ali? Eram daquelas antigas pontes da Eletropaulo que tinha no Rio Tietê. Sabe aqueles barris que tinham com aquelas pontes que as dragas faziam a limpeza? Eles a cada 20 anos eles trocavam, só que elas estavam excelentes. Só cortei as pontas e usei. Então é do Rio Tietê, elas iam ser queimadas. Porque elas iam ser queimadas no chão de São Paulo. E um amigo meu que trabalhava lá, ele me direcionou uma viagem, a outra eu ganhei. E foi com ela que eu fiz esses locais. Mas foi mais a necessidade mesmo, né? E logo aqui na entrada já vemos... Quem que é? Esse aqui é um molde? Esse aqui é o seguinte, toda peça que eu faço uma cópia em gesso, né? Esse é o Anhanguera Filho, são 3 Anhangueras, né? O filho, o pai e o avô, certo? O avô foi aquele que está lá no primeiro monumento, que viu a Índia com o ouro e falou, mostra onde está o ouro, senão taca fogo no rio. Uhum. E aí a Índia achava ele feio pra caramba e ele falando daquele jeito, ele pegou a pinga, jogou e pôs fogo no rio. Aí ela chamou ele de Diabo Velho, feiticeiro, quer dizer Anhanguera. E aí o filho também parecia que não era muito belo, também ficou com o nome. E até o terceiro. O pai conquistou, né? O filho manteve e o neto não fez tanto sucesso. É como empresas, né? É a mesma coisa, né? A sucessão. Os caras vão enganar. Na quarta geração ninguém sabe mais. Exato, né? É assim mesmo, né? Isso aí é bem natural, né? E aqui tem o ateliê onde eu comecei, né? Esse é o primeiro ateliê, né? Que hoje ele está sendo usado mais para como se fosse um almoxarifado de materiais que eu uso, né? E aqui tem os estudos que eu faço, porque eu tenho uma questão, como eu trabalho sob encomenda, o que fica pronto vai embora, então eu tenho que parecer que trabalha, porque o artista já parece que não trabalha, né? A gente trabalha de madrugada e hoje chega na padaria 4 horas da tarde, você que leva a vida, então, e como eu não posso mudar isso, eu tenho que parecer que eu trabalho, entendeu? Então eu pego e vou pondo meus trabalhos, as cópias dele para... Todo o trabalho você tem uma cópia ou não? Quase todos. Os que eu mais gosto, sim, né? Do início? Também, porque... O nome do comecinho? Tenho sim. Tá guardado ali, bem do comecinho. Não, eu queria que você mostrasse pra mim. Eu vou mostrar sim. Essa foi uma das primeiras peças que eu fiz. Ó, aqui, ó. As pecinhas, ó, tá vendo? Os rostos bem primitivos, né? E depois a gente vai estudando. Você estudou muito anatomia, como que foi assim, para você chegar à perfeição de hoje, né? Eu peço sabedoria a Deus e estudo, faço minha parte, quase uma parceria, né? Quando acerta é Deus, quando erra sou eu. Então vamos lá. Aí, e depois eu fui pegando no só autodidata, porque eu não pude fazer muitos cursos, porque eu não tinha dinheiro, mas ao mesmo tempo eu fui, vendo livros, estudando, prestando atenção. E ao mesmo tempo eu não fui, como eu não tive uma escola,
eu não fui para o hiperrealismo. Então, as dificuldades que eu tinha de um lado de rostos diferentes, acabou me ajudando na expressão, que foi a minha linha, que eu busco mais a expressão da alma das peças, aquilo que ele quer passar por dentro, né? Como eu estou fazendo os bandeirantes, é um personagem e as pessoas não podem duvidar do que ele foi capaz de fazer, tanto de bem como de mal. Quando eu faço um fundador da cidade, mesmo que eu não conheça, Jesus, ninguém viu aqui, Maria, então quer dizer, a escultura, a pintura tem que ter o quê? O divino no quê? Naquela, que parecer ser Jesus, tem que parecer ser Maria. A gente tem um conceito de comunismo que imagina como é, a mesma coisa Bandeirantes, a mesma coisa outro personagem que for, o fundador de uma cidade, ninguém pode duvidar daquele feito que ele fez e vai ser representado. Isso eu estou falando pro lado positivo, e negativo a mesma coisa, né? E como você me mostrou ali o teu começo, como que foi esse começo? Então, eu com 4 anos de idade, a minha mãe perguntou o que ia ser, né? A gente morava em São Paulo, morei no Brooklyn 30 anos, tinha um sítio que a gente via de fim de semana. E lá no sítio ela perguntou, eu falei, você é fazedor de estátua. Mas já brincava com argila na escola? Eu pegava assim no brejo, lá tinha argila, eu já mexia, eu gostava. Fazia um bonequinho, um bichinho? Exatamente, já fazia o que eu podia fazer uma pequena modelagem, assim dizer, né? Mas eu sempre quis ser escultor e toda a minha vida foi voltada para ser escultor. Mesmo eu começando a viver disso, só com 20 e poucos anos, começando dando aula, comecei em Barueri dando aula, depois, só que antes disso eu fiz diversas coisas, né? Trabalhei em empresas, trabalhei como em academia primeiro, depois eu vendi palmito 12 anos da minha vida, que era um jeito que eu poderia continuar estudando e ao mesmo tempo só trabalhava para pizzarias à noite. Aí com a aula de escultura, eu fui começando a ter mais qualidade, né? Porque eu pensava assim, eu vou ensinar o quê? Eu ensinava o que eu sabia e aprendia o que eu não sabia. Até hoje eu busco fazer isso. E aí, quando fizemos a casa e viemos morar aqui, eu peguei encomenda com um vizinho, o senhor Renato, foi o meu primeiro cliente, ele com a senhora Cida, que é a minha vizinha. E aí eu peguei um São José, depois eu peguei um São Judas, depois eu tive encomenda em Santana. Foi aparecendo, graças a Deus foi indo e eu fui trabalhando e continuando, né? Até para explicar direito, esse é o artista, para quem é parnaibano, de todos os monumentos da entrada da cidade. Na cidade também tem outros monumentos, tem também o da Susana Dias, em frente à igreja, certo, né? Tem também aquele monumento ali do lado da casa do padre, que a gente fala, né? Que é o monumento para Nossa Senhora Aparecida. Que foi esculpida em Santana de Parnaíba. Santana de Parnaíba. Tem alguns estudos, né, que eu guardo das peças que eu faço. Então, a ideia do Bandeirante, lá o idealizador, ela nasceu aqui. Daqui que eu vou para outros, o Raposo Tavares, aqui tem outros estudos, escultura em pedra, aqui é o pedaço do escravo puxando lá o mameluco, né? Então aqui tem alguns estudos de peças que eu faço, de salto. E você faz primeiro uma maquete menor e depois uma maior? Para dar ideia. Porque esse aqui está bem na entrada na cidade, por exemplo. O Raposo Tavares. Raposo Tavares só queria maior, eu acho. Ou é a sensação? Não, o que acontece? O Raposo Tavares é o seguinte, quando eu faço uma peça, esse cara aqui, só pra você ter uma ideia, ele ficou 10 anos fora, andando. Ele foi considerado maior do que o Alexandre o Grande e Carlos Magno e grandes conquistadores. Por quê? Porque ele andou praticamente sozinho. Quando ele voltou, a mulher dele não reconheceu ele, de tão acabado que ele estava. O cachorro abanou o rabo. Essa história é muito real, né? A gente teve a obra de Borba Gato lá em Santo Amaro, que ela foi queimada. Eu vi. E você como artista, eu quero primeiro que você fale para mim, não referente a essa questão, né, política, se é certo ou não, a questão dos bandeirantes, mas eu queria que você falasse como um artista que viu uma escultura de um bandeirante ser depedrada daquele jeito. O que eu percebo é o seguinte, eu acredito muito naquela história de Cristo e Barrabás. Cristo queria pela conversa, pelo amor. Barrabás era pela violência. Precisa falar que quem escolhe a violência já começa errado. Eu posso estar coberto de razão, mas se eu encostar a mão em você, perdi a razão, né? Só que eu entendo. É como se você tivesse um filho que está revoltado, mas ele perdeu a mãe. Então o contexto, eu entendo que o negro, que o índio
tiveram, pô, no Brasil é o nosso holocausto, 350 anos de escravidão, é uma injustiça. Eu pessoalmente, se fala se acredito em cota, claro, não só cota, indenização, era para ser dado depois que acabasse a escravidão, era para quê? Para cada um negro, família, ganhar um pedaço de terra e uma indenização, foram largados nas ruas. Tanto que nesse novo monumento tem o negro, ele... Como é que se fala? Ele lá desnorteado, andando à procura, mas eu gosto de fazer ele forte, como eu já vi na internet, falando que o escravo puxando ali a elite, né? Mal eles sabem que eu fiz uma homenagem ao povo que está ali, que eu podia fazer um coitadinho, eu fiz um cara forte, disposto a se levantar e talvez até mudar a situação com a força que tem, que não acredita que tem, porque se acreditasse mandava mais. Pelo menos nas estátuas do Monumento aos Bandeirantes, você retratou forte a questão do escravo, certo, e também do índio. Sim. Então, não só a figura do bandeirante, sim, mas mostrando que o índio e também os escravos foram muito importantes para essa vitória, para desbravar o nosso Brasil e os bandeirantes, formar um novo tratado, né? Com toda certeza, os bandeirantes chamavam os índios, sabe do quê? De o dono da selva, porque na selva eles matavam os bandeirantes. Os bandeirantes levavam paulada de tacape, com a borduna, morriam. A única chance deles foi o que eles fizeram. O que foi? Eles casaram com os índios, com as famílias, com as mulheres. Eles fizeram amizade, porque pra você ter uma ideia, a arma que eles tinham na época, eles levavam, fizeram a conta, ele levava 7 flechadas para dar um tiro. E você imagina chegar numa aldeia de 5 mil índios, você e mais 10 caras. Meu, é na conversa. E se você desse um tiro, você podia assustar, mas depois vinha os caras na flechada e na paulada. Ou você acha que eles ficavam esperando? E outra, o terreno era deles, exato, né? Então, você tem o conhecimento do terreno, você sabe, se eu não mato, eu sei onde me esconder, o cara pode vir aqui, posso me assustar um pouco com ele, mas ele pode dar aquele tiro lá, mas até ele recarregar, eu já dei 10 flechas, né? Perfeito. O que eles fizeram? Eles usaram a política no bem trato, a conversa. Então ele chegava para você e falava, quem que é teu inimigo? Ah, são os tamoios, então vem cá, vamos lá, a gente vai lá, eu te ensino minhas técnicas, eles ensinavam as dele porque era uma troca, não existe casamento sem troca, sem divisão de experiências. Então o que acontece? Aí eles pegavam e rachavam, porque eles já tinham esse costume dos inimigos deles serem escravizados por eles, entendeu? Nós conquistamos um novo tratado. Exato. Graças aos bandeirantes, né? Exato, então... Isso aí não foi por acaso, porque quando teve a União Ibérica, acabou a função do Tratado de Tordesilhas. Então tinha uma bula papal que falava o seguinte, quem mora na terra é o dono da terra. Então os bandeirantes iam e moravam para descobrir minas, primeiro para pegar índios, infelizmente, mas depois para buscar riquezas e depois estragando nos contratos com a busca dos negros, né? Só vamos lembrar, o Tibete está na China, se o Tibete amanhã falar eu quero ser um país independente, eles vão lá, entendeu? Ali tinha uma questão política muito forte. Só que o que eu vejo, todas essas questões que acontecem, a gente tem que lembrar, na minha opinião, é o seguinte, eles erraram, mas espera um pouco, ó, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, Acre, Roraima, Amapá, Mato Grosso do Norte, Goiás, Palma. Não era para ter nada disso, e outros estados não era para ter nada disso, e tiveram por causa dessa coragem e dos objetivos que eles tiveram. Não é que eles queriam ser heróis, eles queriam sobreviver, eles lutaram. Só que a questão é que nós todos somos irmãos, algo que a gente não pode é ficar falando mal só, da minha opinião, né? Cada um pode fazer o que quiser. Mas eu fico falando só mal do meu avô, mas tô morando na fazenda dele. Tô falando mal dos bandeirantes, mas tô usufruindo de todos os impostos que eu tô tendo, porque era para ser daqui para lá Espanha, de Sorocaba quase. Né? Eu não estou defendendo é como uma mãe. Então Sorocaba não ia ter o porta, porque você ia falar castelhano. Buenas tardes, né? Garantia sobre Buenas tardes. Então, essa questão, e eu não estou defendendo o erro dos outros, porque eu nem quero defender o meu erro, mas eu estou falando das virtudes que eles fizeram, é diferente. É importante a gente falar sobre o Rio Tietê, né? Uhum. Então, o Rio Tietê foi crucial para essa conquista, porque, para quem não sabe, o Rio Tietê é o único rio que vai para dentro do continente. Todos os outros desembocam sentido mar. Né? Então é importante, e Parnaíba foi ponto crucial, porque quando chegava aqui na cachoeira, tinham que descer. A garganta do inferno, ela era ouvida a 1 légua, 6 quilômetros e poucos de distância. Imagina a altura que ela era.
Então, quando eles saíram de São Paulo para desbravar o Brasil, com a ajuda de quem? Dos americanos? Não, dos índios. Os índios que fizeram os caminhos, que já tinham os caminhos ali há mais de 10 mil anos. Só que os índios não tinham essa noção de propriedade em si. Eles até trocavam, o pessoal fala por espelho, por pau-brasil, mas para ele, o pau-brasil ele tinha ali à vontade, né? Tanto que essa bonança que a gente tem, essa questão de não ter tanto frio, isso até influenciou a gente a só usufruir do que tem, não guardar, como faz na Europa, que é obrigado a fazer uma casa de pedra, que pode ser de madeira, né? E essas questões assim. Agora o Tietê foi fundamental. O Tietê, eu acho ele um rio tão generoso que nos ajuda até hoje como um esgoto, que a gente não teria onde jogar, né? Vamos conhecer um pouco mais? Vamos sim, vamos entrar. Agora vamos desbravar aqui o ateliê. Essas peças estão em estágio intermediário, sem a pintura. Tudo começa com uma maquete para um outro lugar. A maquete que está sendo esboçada e a partir da maquete que ela vai para uma altura maior, né? Aí você fez essa... Aqui você fez de argila? Estou fazendo ainda, ó. Ela tem... Aí você faz de argila, aí depois você vai pegar, vai fazer os moldes maiores, assim. Exato. Eu já ouvi falar que você pegava pessoas mesmo, de verdade, para poder fazer molde, é verdade isso? Não, pessoas não, eu pegava como inspiração. Então vamos supor, você tem um rosto que eu vou... parecido um italiano. Então, você não faz o molde na pessoa? Não pode. Aí não pode porque primeiro é o seguinte, eu vou te dar um exemplo. Você está conversando comigo. Fala, Murilo, vamos tirar uma foto. Eu já não sou a mesma pessoa. Entendi. Então, mínima mudada. Ali eu fiz o Paulo Freire, que foi para diversas capitais e vai para Cambridge, lá na Inglaterra. Ele é um cara que, se você der qualquer busto, se você pegar, você está olhando para mim, ó, deu uma fechada de olho, eu já estou cínico. Paulo, na Praça da Sé. Certo. Tem um pouco do Murilo naquela obra, sem ser uma coisa... pensando na Bíblia, nas imagens já Mas católicas. esse é o artista, né? Ele põe um pouco dele naquela versão. É claro, quando você pega pessoas que você admira... Paulo Freire, Mário Covas, que eu acho que eu separo, assim, políticos de boa vontade que ajudaram, né? A grande questão do retrato qual que é? Vamos lá. Antônio Hermílio de Moraes, eu fiz o Antônio Hermílio. O que era o Antônio Hermílio? O cara era uma humildade em pessoa. Então eu quis pegar aquela humildade dele. Eu tento pegar o melhor que representa a vida do cara. Um Padre Anchieta, a gente não tem uma iconografia, ou seja, tem algumas representações que fizeram as primeiras pinturas, e aí você vai levando. Mas o que ela precisa ter é que não duvide de passar o personagem que a gente está retratando. E isso não tem só a ver com a forma, tem a ver com posição, com o jeito de falar, com o jeito de estar, com o jeito de se expressar. É isso que faz a vida da escultura. E não só o barro, porque hoje tem impressora 3D e se não tiver um bom artista lá para fazer, vai ficar um boneco como eu aqui olhando a foto. Não é verdade? Tem que passar um sentimento. Como que faz para fazer com que essa expressão, porque você consegue passar um sentimento na obra, não ser só um busto, né? Então você sente, por exemplo, a onça no Monumento aos Bandeirantes atacando, a fúria do bandeirante se resguardar. A dificuldade, aquilo representa a coragem. Sim. Até criticaram, olha lá o bandeirante maltratando a onça. Eu falei, eu não falo nada na internet. Porque, sabe o que eu a vontade de falar assim, ó, vai lá no Simba Safari, abre a porta do carro, chama a onça e faz carinho. Não, porque, é uma questão natural. Tanto que eu ia colocar um facão, não, ali a coragem do cara era estar numa mata, bicho. Pra você ter uma ideia, no Rio Tietê, quando iam nos igarapés, assim, caíam bolas de carrapato. Quando a gente vai no sítio, pega uma, a gente já quer morrer. Imagina bolas desse tamanho de carrapato no bar. De mosca, 65% morriam. Eles eram obrigados a fazer um testamento. Só para compreender um pouco, aqui nós estamos vendo aqui. Essa já foi feita. Essa aqui já foi feita? Então como é que eu faço? Eu modelo, faço uma maquete esboçada, aí eu pego, soldo a estrutura e jogo o barro, certo? Entendi. Aí você faz um molde em volta dela. Aí, no caso dessas, eu terceirizo, eu pago o molde ou eu mesmo faço. Agora com meus filhos grandes, eles estão fazendo também, né? Então, a gente, no caso aqui, eu paguei para o Alexandre, que é um grande amigo, né? E aí ele pega, pinta com uma tinta que ela vira borracha, o silicone. Então faz uma capa, 2 capas, põe uma tela para ficar mais forte e tal. Aí fez o A. Aí pega o gesso, joga o gesso, cobre e faz essa capa de gesso, certo?
com o silicone. Aí você abre e já põe aqui, você vai ter o que? A caixa e o silicone. Faz a mesma coisa nas outras partes e depois, quando é para bronze, como tem ali no centro administrativo, que eu fiz lá, esse último trabalho, ela é o que? Ela é feita, é levada na fundição, só que lá eu retoco na cera. Você tem 2 filhos? Sim. Se tiver 200 crianças de costas, você vai falar, meu filho é aquele ali, porque você ama, conhece. E aí, então eu tenho que ir lá, porque ela é refeita na cera a 4 milímetros, é colocado um gesso refratário por dentro, eu retoco, porque só eu que sei o que tem aqui. Depois que eu retoquei ele, o que eu faço? Ele é coberto, e aí essa cera de 4 milímetros é perdida, chama cera perdida. Aí nesse espaço da cera que vai o bronze derretido. Então vocês estão vendo aqui é uma parte, aqui é outra, é feito às vezes em 10 partes. É, que eu estou vendo aqui. Então aqui tem umas emendas, então Exato. Aqui a parte da cabeça está dividida em 2, parte de trás, parte da frente. Exatamente. Aí quando você fez as várias partes na fundição foram feitas, aí como um funileiro, o cara que dá o acabamento e eu tenho que estar do lado, porque você está me vendo aqui, ó, dá uma olhada, ó. Já era, bebeu, né? Ou seja, você tem que ver como a peça vai ficar. Então o escultor faz 3 vezes, faz no barro, faz na cera e faz no metal. Por isso que a peça é mais complexa em bronze. Esse material que a gente está usando, que isso aqui é apenas um estudo, né? Não é uma peça acabada, é o grout. Ele é muito forte, aqui tem 600 quilos, é todo feito aqui. Feito a forma aqui e fundido pela equipe de fundição, né? Esse material ele tem um processo mais simples de fundição, mas de acabamento também mais complexo, né? E até tem um caso, porque nós tivemos o primeiro Monumento dos Bandeirantes, certo. E agora nós temos o muro ornamental, que é como se fosse a continuação. Como se fosse a continuação do... É a continuação, né? É a continuação. Da grande história de Só que Parnaíba. na primeira etapa você utilizou o bronze, por conta do rio sofreu muito... Desgaste, questão de custo, envolveram várias coisas, né? Pra você ter uma ideia, ele chega a ser 8 vezes maior a muralha do que... Por que a muralha? Quando os portugueses chegaram e viram aquela mata, eles consideravam uma muralha intransponível, né? E Parnaíba tinha outra muralha de água ali, que era onde foi feita Edgar de Souza, né? A Garganta do Inferno, né? Então, essa muralha representada pelos brasileiros, né, que todos aqueles que sofreram e sofrem até hoje, que fazem parte do nosso país, que tem defeito, mas tem aquela maravilha que é ser brasileiro, né? Ou seja, você não é negro, você não é branco, você é brasileiro. E isso que eu acho que é o ideal do Brasil. E a primeira etapa já foi entregue o muro, e o que tem de surpresa por aí? Então, aí o que acontece? Nós vamos ter o desenvolvimento da história, que vai ser um caminho, isso aí foi o prefeito Elvis da época, tinha tido uma ideia da gente fazer uma frisa e mostrar, através da história, o que foi feito a partir de Parnaíba, né? E também uma homenagem a quem formou Parnaíba. Você vê no Cururuquara os negros, você tem bugres e descendentes de índios aqui, né? Parnaíba, eu acredito que é um pequeno Brasil, né? Vamos conhecer um pouco mais? Tem mais alguma parte aqui para conhecer? Temos algumas peças aqui. Aqui é uma outra fase de peças que estão sendo feitas, né? Esse aqui é o material já com acabamento, certo? Já mais acabado, são peças de acervo e encomenda, mas aí elas estão em outro processo já, certo? O princípio que você utiliza, ela é argila normal? Você compra argila ou você tira daqui mesmo? Eu compro argila, mas eu estou fazendo, lá vocês vão ver ali embaixo, estou fazendo algumas experiências com outros tipos de materiais também. E essa argila eu reciclo, eu tenho 10 toneladas de argila reciclada, porque a argila reciclada ela não é igual à nova, ela é muito melhor, porque ela é muito mais plástica. Lá embaixo vai dar para vocês darem uma olhada na argila. Então vamos conhecer, mas como que faz para chegar lá embaixo? Vamos lá. Então, Murilo, estamos aqui, mas como que a gente vai lá embaixo? Lá que você falou que a gente vai embaixo lá? O que acontece é o seguinte, eu comecei fazendo um forno. O forno está ali atrás daquele relógio, ali no chão. E esse forno é para chegar e cozinhar argila, para ficar barro cozido, né? Que chama terracota, né? Mas alguns chamam de terracota, mas é o barro cozido. Eu, como fui para o bronze e para outros materiais, acabei não usando muito. E aí eu usufruí também de uma coisa. Como essa escultura sai, o ateliê começa a ficar vazio, eu comecei a guardar as cópias das coisas que eu gosto num local
para ficar parecendo que eu já fiz o meu trabalho e que continua. E cada espaço eu faço remetendo a algum trabalho que eu fiz, né? Então, por aqui, eu pedi para fazer... Então aqui tem uma passagem secreta, eu tô me sentindo Indiana Jones aqui. Né? É verdade. Você sabe que Indiana Jones, o Caçador da Arca Perdida, eu adorava, né? Realmente, eu gostava. E essa inspiração, assim, parece uma questão muito daquelas minas de ouro antigas. O mistério, né? Então, e tem alguns moldes que você colocou, e aqui é terra mesmo. Aqui é terra mesmo, então eu coloquei algumas esculturas para não ficar com cara só de poço, né? Parecer um poço só, né? Então eu coloco as peças que eu gosto, para eu lembrar delas, para eu mostrá-las, né? E você mesmo foi cavando? Não, aqui eu paguei para um poceiro amigo, o Go, mas para lá eu cavei. Eu cavei um fosso lá, que eu tava meio uma crise de identidade, queria subir, fui até 8 metros, depois eu parei, aí eu já me achei lá, aí eu voltei. E aqui é o forno, é a boca do forno, né? Que ela tá aqui, que põe a peça em cima e enfim o fogo embaixo. Para lá a gente tem mais coisas. Qual que é o segredo aqui, Murilo? Como que faz? Então, como o objetivo era mostrar cada espaço de uma vez e não se mostrar todo de uma vez, isso eu procurei fazer no monumento, procuro fazer nas peças, porque senão perde a graça da vida, né? A vida tem que ter um ritual, um mistério. Então aqui eu fiz uma escultura que eu fiz para o Juca de Oliveira, que representava a tragédia e a comédia, né? Essa é a tragédia, que eu me inspirei numa menina que foi fazer quimioterapia e tinha que ir de ônibus e voltar. Eu achei tão triste isso. Aí, veja bem. Aí tem uma passagem secreta aí. Que é uma passagem que eu vou fazer para o ateliê maior que eu estou construindo, certo? A entrada vai ser por aqui, vai ter uma porta também que não vai se dar para ver, e a pessoa vai entrar por aqui, aqueles que quiserem, outros tem uma entrada normal, né? E vai sair no ateliê maior que suporta peças grandes. Eu gosto, por uma questão também de umidade, trabalhar no meio da terra. E aqui são fáceis, o Antônio Edmílio de Moraes, aqui temos o Belchior, que está no Ceará, está na Beneficência Portuguesa, Papa João Paulo II está em Fortaleza, Ruth Cardoso, Raquel de Queiroz, aqui dentro da Catedral da Sé, o fundador do Opus Dei, meu amigo São José Maria Escrivá, e entre outras peças, o Einstein, Baltazar Fernandes está ali o Anhanguera, as faces das peças que eu fiz, né, estão por aqui. A gente também queria mostrar para a região que foi daqui que o Brasil cresceu. Então, Itu, o Baltazar Fernandes era filho de Susana Dias, né? O Baltazar Fernandes, era o fundador de Sorocaba, filho de Susana Dias. Domingos Fernandes, fundador de Itu, filho de Susana Dias, né? Então, Parnaíba ajudou a expandir o Brasil. Agora, voltando para a obra de arte, eu vi ali um dos moldes aqui, que é o monge beneditino que esculpiu Nossa Senhora Aparecida. Frei Agostinho de Jesus. E é engraçado, eu queria que você falasse um pouco, porque essa terra é a terra que saiu Nossa Senhora Aparecida. Frei Agostinho de Jesus, que fez Nossa Senhora Aparecida. Aqui é a peça muito antiga, né? Que a Nossa Senhora Aparecida está aqui, eu retratei ele acabando de fazer. Eu acredito numa coisa, eu não acredito em coincidência, mas sim em providência. Tudo tem energia. Você vai num aniversário, você sente aquela alegria, o casamento. Você vai num velório, não dá para explicar, mas você sente. Então tudo que faz fica toda coisa que a gente fala, a energia que a gente faz, fica no local. E pode ser uma fonte para outras gerações, eu acredito nisso. Então eu agradeço ter tido outros escultores, como Frei Agostinho de Jesus, como meu amigo Miguel, como Osíris, o Hilo, a Mariazinha. Tudo isso vai ajudando, um vai ajudando o outro nessa energia que vai para o futuro para outros, como o Patrício, como outros alunos que eu já tive lá em Pirapora, outros artistas que já estão nascendo aqui. E isso é muito legal, porque é como uma árvore que vai caindo uma folha, vai nascendo outra, e a gente vai vendo que daqui a pouco vai ter notícia que ninguém lê, né? E Pirapora também tem um monumento que você fez. Pirapora, bonito, né? Queria que você falasse um pouco mais sobre esses outros monumentos que você tem. O Padroeiro de São Paulo, na frente da Sé, com 3,30 metros. Outros trabalhos como o Einstein, que eu adorei fazer o Einstein, é um cara legal. Aqui é o Anhanguera ameaçando tacar fogo no rio. Então a Índia olhou ele e chamou ele de Diabo Velho, então a ideia é ele ameaçando e
O que fez ela acreditar nele? Ali tem o índio, que era o dono da selva, como o Bandeirante chamava. Então eu gosto de partir do quê? De duas expressões, posso te mostrar? Aqui ele teme a morte e aqui ele mata. Então eu gosto de dar duas expressões, como no Raposo Tavares. De um lado ele é o herói, porque para os amigos ele era o herói, mas para os índios ele era a personificação da morte. Que infelizmente acaba tendo essas duas colocações até hoje, né? Então aqui, ó, aqui eu fiz essa escada porque para eu conseguir entrar lá, e é uma escada normal, isso eu cavei sozinho. Então quando eu estava cavando lá, uma escada normal pegava na picareta, então eu tive que fazer essa escada de helicóptero. Deu certo, mas até eu pegar o jeito eu rodava que nem um peão. Agora eu já peguei a manha. Então eu vou cavando lá, eu subia aqui, colocava uma talha elétrica, ela puxa aquele balde, arrastava, jogava a terra, andava uns 50 metros, jogava a terra e voltava. Eu fazia que nem uma academia, eu emagreci uns 4 quilos. Mas você nunca usou essa terra aqui para fazer alguma escultura? Já usei, estou usando para fazer uma fundição. Não para argila não dá, mas para fundição ela já está me ajudando. E aí, ali vai ter uma passagem onde eu vou chegar no meu ateliê maior para poder trabalhar com peças maiores, se Deus quiser, né? E lá dá para conhecer também? Dá para conhecer. Na escultura, o negro é a raça mais bela que existe. E é um preconceito, né? Esse aqui vai para... Esse é o padre Guilherme Pompeu. Ele era o homem mais rico do Brasil. Não é do Brasil, das Américas. Ele doou para a igreja mais do que o rei da França e da Inglaterra. Na frente da casa do padre tem um emprestado. Ali era um mosteiro grande que passava ali o Bradesco e tudo ali. E nesse mosteiro eles tinham como se fosse uma escola de arte sacra que faziam as imagens. Então hoje em dia você quer ir para comprar artesanato, exemplo, você vai para onde? Para o Embu. Louça, você vai para Pedreira. Ali na época era o quê? A imagem é lá em Parnaíba. Então o pessoal pegava as imagens e levavam para as fazendas e para as casas deles, né? Geralmente para as fazendas, que era muito mais rural. E antigamente, quando quebrava um santo, não é que nem hoje, que você pode jogar fora. Não, você enterrava com o padre benzendo, como se fosse uma pessoa, ou se jogava no rio. Então, o que fazia? Em 78, quando quebraram a imagem, um doente mental, ele quebrou aquela imagem de Nossa Senhora Aparecida, ela foi restaurada para Maria Helena Chartuni, lá no Museu de Arte Sacra, que você mencionou, e eles viram pela qualidade do barro, e pelos traços que era de Frei Agostinho de Jesus, que já era esse escultor. E assim, uma inspiração para você, para que você olha assim, você fala assim... Primeiro para a sabedoria a Deus, né? Que a inspiração você vê na natureza, o ser humano é espetacular, né? Você vê uma criança, como pode sobreviver, então nas criações, né? E grandes artistas, né? Pelo amor de Deus, no Brasil mesmo, Brecheret, né? Lá fora, Michelangelo, Bernini, Rodin, grandes artistas que nos fazem ver o tamanho que nós somos, né? Então eu falo isso para meus alunos, a gente tem que aprender, perceber, a humildade não é eu sou pequenininho, a humildade é a verdade. E se você aproveitar o que você tem, mas descobrir que tem muita gente melhor que você, ou pior, mas você está usufruindo daquilo que você está conquistando na vida, porque o que eu percebi depois de 50 anos, que nessa vida dinheiro é importante, mas dinheiro não pode tudo. A falta dele é muito ruim também. Mas tem uma coisa que é a base de tudo, que é a paz. Foi o que Cristo falou, fica com a paz. Porque com a paz você consegue o dinheiro, você consegue a arte, você consegue tudo. Sem a paz você tem tudo, não tem nada. Não? Eu gosto que São Francisco fala, olha a sua vida, porque vai ser talvez o único evangelho que as pessoas vão ler, né? Quando as pessoas param e não só querem tirar foto, mas eu falo isso para o meu filho, a escultura tem que ser mais fotogênica do que bonita hoje em dia, porque o que vai levar ela é a imagem da foto, né? Então eu sinto missão cumprida. Quando eu faço um santo, pode ser santo bonito, mas se a senhorinha lá não rezar, ele não tem alma. E a escultura é a mesma coisa. O bandeirante tem que causar protesto ou tem que ter admiração, mas ele tem que ter essa ligação. Eu fico contente quando, às vezes, até deprecia uma peça no sentido que ela tocou a pessoa de uma certa forma. Ela não foi um pedaço de pedra que o cara continua andando. Então, esse parar para pensar, eu acho que isso ajuda muito. Até quando eu peguei na pandemia, a Covid foi uma coisa muito legal que eu aprendi. Eu fiquei muito cansado, eu não conseguia trabalhar direito. Eu falei, eu tenho que pensar mais.
Então, hoje em dia eu estou pensando muito mais antes de agir. E isso é como se fosse mirar mais para acertar, não só na insistência. Isso me ajudou. E quando você vê que uma obra sua serve para a pessoa exercitar a fé dela, e faz até com que ela mova montanhas através de uma arte sua. Então, eu acho que essa mudança vem, quem convence eu acredito que é o Espírito. Mas Deus quer precisar da gente. E aí eu fico contente com a missão, pedaço do tijolo que eu consegui colocar. Então, eu tenho vários amigos na terra e vários amigos no céu. São Francisco, Santo Antônio, Santo Antão, Padre Pio, são pessoas que eu já fiz na escultura e que antes de fazer um personagem eu gosto de ler sobre a vida dele. Então o Paulo Freire, falam muito mal do Paulo Freire, eu fui ver, pô, o cara é um cristão, pô, o cara fez o bem para todo mundo, quis ajudar mesmo sendo reconhecido por 47 países como notórias causas, né? Então quer dizer, é um cara que sempre quis ajudar os outros, os mais simples. Acabar com o analfabetismo. Não é? Fazer Nossa cidade tem escola com o nome de Paulo Freire, um lugar. Então quer dizer, será que todo mundo está errado, né? O mundo está errado. Então eu gosto de ajudar a perpetuar aquilo que é real, né? E esse foi o primeiro Desbravando Santana de Parnaíba com ele. Murilo, muito obrigado Prazer. por ter aberto a porta da sua casa, do seu ateliê, para te conhecer um pouco do seu trabalho, um pouco da sua história e um pouco de toda essa arte para todo o Brasil, para todo mundo. Muito obrigado, amigo.